A gente começa o nosso programa indo a Brasília para a notícia do dia. Todo mundo, quando abriu os portais, ligou na Rádio Bandeirantes, se deparou com a notícia de que havia mais uma operação da Polícia Federal, envolvia cotas parlamentares e envolvia os parlamentares, nesse caso específico, da Câmara dos Deputados. Marangoni, conta pra gente. Fala, Afonso. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Sóstenes Cavalcante disse que os R$400 mil encontrados pela Polícia Federal em uma casa dele em Brasília advém da venda de um imóvel em Minas Gerais. O líder do PL na Câmara dos Deputados não quis dar detalhes da localização da propriedade, mas disse que tudo está declarado no imposto de renda e que segue à disposição das autoridades. Ele foi alvo da Operação Galho Fraco, que tem o objetivo de aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. A cota para o exercício da atividade parlamentar é uma verba mensal destinada exclusivamente a reembolsar as despesas dos gabinetes de deputados federais e senadores, como no aluguel de carros. Em coletiva à imprensa aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde eu estou falando agora, Sóstenes disse que recebeu o valor recentemente e que não depositou a quantia em um banco porque tinha muita correria com o trabalho e que isso foi um lapso dele, mas que ele iria fazer este movimento, de depositar essa quantia significativa em um banco. Bom, além do líder do PL, também foi alvo da PF o deputado Carlos Jordi, também do PL do Rio de Janeiro. Ele negou qualquer irregularidade e disse ser vítima de uma perseguição. Bom, a gente vai seguir acompanhando porque os desdobramentos desta operação ainda estão acontecendo. Sóstenes Cavalcante, que tem uma posição importante, de líder do PL na Câmara dos Deputados. Então, qualquer atualização, a gente volta aqui para informar os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Em todas as entrevistas pós-investigação da Polícia Federal, todo mundo, pelo menos pela lógica daquele que foi investigado, é inocente. E é assim que tem que ser a investigação, ir adiante, trazer os detalhes. E a imprensa precisa cumprir o papel de divulgar todos esses detalhes para que do outro lado do rádio ou da leitura ou apenas de quem está ao lado de uma tela de vídeo possa ter o subsídio suficiente para pensar, para tirar conclusões. O fato é que ambos, como era de se esperar, Jordi e Sóstenes, ficaram bem chateados. O Sóstenes destacou aí que esse dinheiro ele esqueceu de depositar no banco, foi passando os dias foram passando e ele deixou lá no armário, num saco preto, um pouco mais de R$400 mil. E o Carlos Jordi reclamou da mesma forma e tudo caracterizado como perseguição, viu, Zaidan? É interessante que, caso isso tenha acontecido, porque é uma apuração ainda, estamos falando de uma investigação que pode resultar em indiciamento, ou seja, o indiciamento, o nome já diz, indiciamento, ele diz que há indícios, é quando a polícia entende que há indícios de que o crime foi cometido. E aí cabe à Procuradoria-Geral da República, no caso, porque são deputados federais, a Procuradoria se acata aquilo que a polícia está dizendo, de que há indícios consistentes de crime cometido, ela pode apresentar uma denúncia. E só o judiciário é que vai dizer se a denúncia é pertinente, se há um caso de fato para o judiciário avaliar e se haverá julgamento ou não. Por enquanto é uma investigação. Então, os dois podem ser inocentes. Agora, o que se está investigando é seríssimo, porque pode parecer coisa menor, não é? Desvio de verbas parlamentares. É dinheiro que é utilizado para colocar gasolina no carro, usado para contratar assessoria especializada, inclusive. Sim, fazem isso com dinheiro público. E olha que já há o dinheiro dos partidos. Estamos falando do fundo partidário, não é nem do fundo eleitoral. O fundo partidário, essa cretinice que é o fundo partidário. Mas os deputados e senadores, eles recebem dinheiro, além dos assessores que têm, todos pagos com dinheiro público e prestando um serviço a um único parlamentar. Então, se o sujeito faz parte da mesa diretora, ele tem 30 assessores. Todo mundo pago com dinheiro público. Né? Quando, na verdade, deveria haver um corpo técnico, burocrático,
concursado e que serviria a grupos de parlamentares. Mas não, cada um, e pode contratar quem quiser, não tem de dar satisfação se o sujeito trabalha bem ou não trabalha bem, e tudo isso com dinheiro público. Também o dinheiro pode ser utilizado para vale isso, vale aquilo, vale livro, auxílio livro, auxílio paletó, auxílio creche. E os gastos pessoais são amplamente garantidos com dinheiro público. São pagos com dinheiro público. Se além de tudo isso há desvio, ou seja, o sujeito não usa o dinheiro para colocar gasolina no carro, mas tem o recibo de que colocou 50 vezes em 2 meses, ele encheu o tanque naquele posto. Ele não tem de explicar tecnicamente por que o carro dele precisou 50 vezes de encher o tanque. Ele simplesmente apresenta o recibo, né? E viagens, etc. E ainda a possibilidade de desvio. Ou seja, isso é roubo, porque o dinheiro é do povo. Esse dinheiro não é dele. Se o dinheiro é do cara, ele faz o que quiser. Ele rasga, ele queima, ele joga fora, ele dá para as pessoas o dinheiro. Mas se ele desvia, já é discutível o número de finalidades desse dinheiro. A quantia usada para bancar tantas coisas de parlamentares. E também de juízes do Supremo, do STJ, do TSE, do Executivo. É uma farra, né? Além de tudo isso, o sujeito desvia. Então ele não gasta, põe no bolso e arruma um recibo. Isso é muito grave, porque é roubo de dinheiro público. Então a investigação tem de ser implacável. Tomara, ao fim, cheguem à conclusão que os dois são inocentes. Ótimo, isso é ótimo. Mas é preciso investigar. E o Jordi, ele diz que sempre que tem um aniversário de alguém da família, agora é aniversário da filha, não é esse o argumento. Ele tem de desmontar a base da investigação. Ah, estão dizendo isso? Está aqui, ó. Eu comprovo que estão errados. Pronto. E não ficar dizendo que é perseguição, né? Sem apresentar qualquer contra-indício, qualquer argumento para desmontar aquilo que foi o causador da ordem judicial para uma busca e apreensão. É verdade que a PGR, por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui, o senador Everton, né? Lá do caso do Careca, do INSS e tal. A PGR entendeu que não havia motivo sequer para citá-lo e que ele não recebeu dinheiro. Mas no Supremo o entendimento foi outro. Então você tem uma ordem judicial, que é muito mais discutível. Nesse caso, a polícia diz, ó, há um fato concreto. Se esses dois são de fato os beneficiados, ou se apenas os assessores é que fizeram desvio de dinheiro, roubaram dinheiro, é preciso definir isso. Não, os deputados nada têm com isso. Foram os assessores que desviaram dinheiro. Mas a polícia tem de investigar. E a resposta não pode ser esse vitimismo, essa história de que é perseguição e tal. Não. Olha, há um fato sendo investigado. Trabalhe com esse fato. Apresente contra-indícios ou contra-provas, se provas forem anunciadas pela polícia na investigação. A discussão tem que ser nesse nível. E não ficar dizendo que é perseguido como se isso resolvesse tudo, né, Ronald? Até porque é a prova contrária que desmoraliza quem acusou, né, Zaidan? É isso que precisa, né? Se ele tem toda essa convicção e reúne condições de mostrar que não foi aquilo que aconteceu, a desmoralização não é dele, né? E aí a onda vem mais forte para quem acusou. E acho que tem que ser essa a base, né? O vitimismo, como você disse, e a caracterização. Olha, isso só foi feito porque havia uma data especial, foi específico, porque era ou minha filha, ou sei lá o quê, acaba virando destaque. Nada melhor do que a prova. Isso se resolve e coloca para o outro lado a responsabilidade de assumir o ônus de ter acusado injustamente, né? Lógico, lógico. E é o que dissemos aqui, a melhor notícia será a conclusão de que ambos não têm nada a ver com isso. Porque eles estão lá representando parcelas do eleitorado brasileiro,
E é muito ruim quando representantes roubam os representados, porque é disso que se trata. Qualquer desvio de dinheiro público é roubo do dinheiro que é do povo, não é? Então, tomara tenhamos a ótima notícia de que eles não têm culpa no cartório. Mas a coisa é tão grave e séria que tem de se alastrar essa investigação, porque são muitos casos semelhantes. Muitos casos. E sempre tratados como anedota, como pilhéria, né? Ah, olha lá, o cara apresentou 30 recibos de um único posto de gasolina. E o cara no posto de gasolina é doador da campanha dele, foi doador da campanha dele e tal. E vira aquela anedota, ver como é que funciona. Não, não é como é que funciona. Isso é desvio de dinheiro público e tem de ser investigado até o fim. 3h14, intervalo rápido. Daqui a pouco a gente fala sobre uma nova decisão do STF a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre a cassação de 2 deputados, o Ramagem e o Eduardo.